De março. Vamos a mais um Andando pelas Ruas de Canela. Hoje com a narração na edição dos vídeos, dos registros. Olha aí, ó. Os motoristas de Canela que não respeitam placa de pare. É séria a coisa. E vamos nessa, eu vou narrando conforme eu vou vendo assim as coisas, né? A boca de lobo da Minas Gerais com a rua Uruguai, que ainda não foi consertada. A buraqueira da rua Minas Gerais. E sigamos. Uma coisa que eu tenho observado bastante é lixo orgânico nas calçadas que não é recolhido. E alguns já tem praticamente 3 meses. Esse eu digo que não tem 3 meses, mas deve ter uns 2. Né? Material de tipo cadeira, pedaço de madeira, que era para geral recolher, também ali já vai fazer quase uns 3 meses. Isso tudo aqui é na rua Reumildo Domingos Verdes, esses lixo orgânico e o resto de armário, cadeira, mesa, sei lá o que é. Esse cidadão adora estacionar contramão, quase sempre está contramão. Na rua Caixa Econômica. É que o trânsito e ordenamento urbano em Canela é piada, né? Fazer o quê? As autoridades que deveriam punir não atuam nesse sentido. Então fica por isso mesmo, estacionam contramão, fazem o que querem no trânsito, lamentavelmente. Aliás, calçada e passeio público em Canela é depósito de material, como podem ver ali, estacionamento para carro, serve para tudo. Depósito de material, estacionamento para carro, canteiro de obra, menos para pedestre. Pedestre não consegue andar no passeio público. Além das passeio público e calçada, além de serem horrorosos, os motoristas de Canela não respeitam. Olha a boca de lobo da Reumildo Domingos Verdes com Augusto Pestana. Faz tempo que eu mostro também. Ainda não providenciaram o conserto. Apesar de que o senhor secretário de obras já fez já atendeu algumas solicitações feitas nesse sentido. E está fazendo na medida do possível. E agora, a próxima imagem, faz muito tempo que eu venho falando e questionando. Eu, se tivesse filho e estivesse estudando, que tivesse que pegar uma van escolar, jamais pegaria um motorista do tipo desse aí, estaciona no passeio público contramão. Que exemplo que ele está dando para os alunos que ele transporta? E não é a primeira vez que eu mostro. E o que eu acho interessante é que parece que ele tem prazer em aparecer nos vídeos que eu posto no YouTube e nas fotos que eu posto no Facebook. Porque, sabe? Parece que faz questão de ser mal educado, sensibilidade. É triste. É muito triste. Mas, fazer o que, né? Aí, logo nós vamos chegar ao canteiro de obras em calçada, que é areia, é tijolo, é cascalho, tudo nas calçadas, nos passeios públicos. E daí se espalhando pela via, estragando a via de rolamento. E assim é Canela. Ah, outra coisa que nós vamos ver logo à frente. Calçada e passeio público, extensão de negócios particulares. Os carros estacionados em cima da calçada e do passeio público, na maioria das vezes contramão. E daí não tem boca de lobo e calçada que resista, né? Não tem, lamentavelmente não tem. E assim mesmo, eles sabem que eu posso, eles vêm e eles não mudam. Pelo contrário, eles parecem que fazem questão de ser mal educados e sensibilidade. Infelizmente.
Agora aqui na 7 de setembro nós vamos passar pelo lixo orgânico que está fazendo 3 meses já. Aliás, acho que está desde o ano passado ali. Acho que, se eu não me engano, está desde o ano passado. Final do ano passado. Ali na calçada. Fazer o que, não? Vamos nós. Sigamos o andando pelas ruas de Canela. Desta quinta-feira chuvosa. Por enquanto tranquilo. Agora nós vamos entrar aqui na João Simplício, onde uma das bocas de lobo quebrada e no meio de um passeio público coberto de inso foi consertada. Olha o candeeiro de obras ali do lado, na calçada. Mas aproveito para comentar a respeito disso. E aqui está, ó, de tanto eu mostrar essa boca de lobo, trataram em consertar, porque ela estava realmente perigosa. Vamos nós. Agora vocês observem as calçadas e os passeios públicos da Padre Cacique. E observe a quantidade de carros estacionada sobre a calçada. E do outro lado da rua, à minha esquerda, tem um carro parado, uma caminhonete parada. Ela está estacionada onde é proibido estacionar. Olha a calçada aí, olha aí, ó. Olha aí, ó. Tudo estacionado na calçada. E o caminhonete onde é proibido estacionar. Inclusive tem uma placa indicando isso, né? Mas, como o motorista em Canela é mal educado, fazer o quê? É tão mal educado que eles estacionam assim, atrapalhando a calçada. Como se eles fossem donos da calçada. Para eles, o importante é o carro. Não é as pessoas que têm que andar pela calçada. É o carro, tem que proteger o carro. E assim é com os motoristas, assim é com as empresas que fazem da calçada a extensão de seus negócios. Como logo vocês vão ver. Uma extensão de negócio com um carro estacionado sobre a calçada. Aí, ó. E assim é Canela. Vamos fazer o que, né? Sigamos. Aqui normalmente tem carro estacionado contramão. Hoje, milagrosamente, não tinha nenhum. Bom, né? Às vezes parece que acendem uma luz de educação. Mas de resto... Outra coisa que dá para se observar quando eu ando em Canela é as rampinhas nas calçadas para os cadeirantes. É um horror. Pobre dos cadeirantes, é capaz de se acidentar na rampa, nas rampinhas, nas descidas. Olha aí, esse prédio azul tem um estacionamento enorme, oblíquo. Os caras estacionam em cima da calçada, na parte onde a pessoa tem que caminhar. É esse tipo de coisa que eu não entendo. E daí querem cobrar a atitude dos governantes. Mas o exemplo tem que partir de nós também. Para nós ter moral para cobrar. Olha aí, ó, o cara ali atrapalhando na calçada. E assim é Canela. Assim é os motoristas de Canela. Desculpe dizer, mas é um bando de mal educado. É um bando de mal educado. Olha ali. 1, 2, 3, 4, 5 carros sobre a calçada. Aí não tem calçada, cordão, boca de lobo que resista. É impossível. Olha aí, esse carro aí estacionado na linha amarela. É proibido estacionar desse lado da Padre Cacique. É proibido. A moto na calçada. E ainda tem quem fique brabo quando tu mostra. Ainda tem quem fique bravo. Estão errados e acham que estão certos. Lamentavelmente. Mas eu vou continuar andando pelas ruas de Canela. Pelo menos a minha parte eu sei que eu estou fazendo. De conscientização. Se não querem, eu não posso fazer nada. Olha a boca de lobo aí da Padre Cacique com a Batista Luzardi. Também tem que consertar. Fica a dica. Obras. Ó, a criatura contra... Olha só. Ah, é só um minutinho, Se eu tô meio ligeiro ali, o cara me leva por diante. Mas esses são os motoristas.
os bons. É lamentável isso. Essas coisas que acontecem Às vezes eu fico me perguntando, será que a autoescola não questiona essa postura de motorista, de respeitar a legislação, de respeitar o pedestre? Porque, por favor, né? Vamos lá, vamos continuando. Hoje o passeio foi bem longo, assim. Eu estava empolgado apesar da chuva. Os canteiros de obra nas calçadas, eles utilizam e as calçadas ficam arrebentadas por um bom tempo, como nós vamos ver logo à frente. As pessoas têm que sair da calçada, andar pela rua, porque tá desse jeito, ó. É uma coisa muito séria esse Canela. Quer dizer, Canela não. Mas como eu sou moradora de Canela, nasci e me criei em Canela, eu me preocupo com a minha cidade, porque eu acho que a gente tem que começar com os exemplos de baixo. Pra não acontecer o que tá acontecendo no Brasil, né? Infelizmente. Aqui nós estamos na rua Dona Carlinda. E é muito carro pra pouca cidade, cara. Mas vamos nessa. Aqui na esquina da Dona Carlinda, com Augusto Pestana, aqui perto do Itaú, o pessoal costuma não respeitar o estacionamento para o deficiente físico. Seguido tu vê as criaturas bem de saúde estacionadas na vaga de deficiente. Nós estamos na Rua dos Poderes. Observe na faixa de pedestre aqui agora. O cara que estava estacionado na calçada lá, saindo. Assim, Canela é assim. Fazem o que querem no trânsito. Não tem azulzinho. E a Brigada Militar não atua nisso? Vamos fazer o quê? Aí fazem o que querem no trânsito. Isso é fato. Continuamos aqui na Rua Dona Carlinda, já na outra quadra. Eu quero mostrar para vocês uma boca de lobo que tem pelo menos 4 anos que está do mesmo jeito, ou pior. Eu venho mostrando ela há bastante tempo já. Esses dias até coloquei neste dia, que é uma lembrança do Facebook. Há 4 anos atrás eu já estava reclamando dessa boca de lobo. Notem à direita ali o lixo. Logo em seguida aqui. Ali, ó o lixo. Tem até pedaço de carro ali naquele lixo. A comunidade também não, vou te contar, né? Tá aí a boca de lobo que há pelo menos 4 anos eu mostro. E, além de tudo tem um despacho ali. Aqui na Dom Pedro, nessa parte do Dom Pedro que vai ligar ali com a Júlio de Castilhos, à direita o pessoal adora estacionar em cima do passeio público e da calçada, porque eles têm que proteger os carros, as pessoas têm que andar por meio da rua. Olha os buracos nascendo aí. E assim nós vamos, né? Assim nós vamos. Aqui estamos na Júlio de Castilhos, na Avenida Júlio de Castilhos. As pessoas, às vezes, os motoristas às vezes não respeitam a preferência da moto, porque é uma moto. Já observei isso. Aqui, passando o Brombate, tem 2 placas, uma que é para estacionar para carga e descarga e a outra que é proibido estacionar. Observe bem. Tu acha que esse carro vai descarregar alguma coisa? E esse que está na linha amarela e onde é proibido estacionar? E é todos os dias. E é todos os dias. Por isso que falta azulzinho em Canela.
O que o secretário de Trânsito e Ordenamento Urbano está fazendo que ainda não botou os azulzinhos na rua? E com poder de multa. Porque o mau motorista só vai aprender quando bater no bolso. Quando bater no bolso, eles vão começar a ser educados. Caso contrário, vai ser isso para pior. Porque os exemplos que estão sendo passados é de falta de educação, de falta de civilidade. Falta de educação é falta de civilidade. Mas sigamos, Praça João Correia. Agora nós vamos entrar no Ernesto Dornelles. E vamos indo, andando pelas ruas de Canela. Já estamos andando há pelo menos 16 minutos. Eu acredito hoje que, mesmo editando o vídeo, vai dar uma meia hora ou mais de andando pela cidade, observando, principalmente no que tange ao trânsito. Nós vamos seguindo. Aqui tá tranquilo. Aqui tinha uma cratera há um tempo atrás, eu acho que de tanto mostrar eles vieram aqui consertar. Uma paradinha estratégica para entregar um trabalho. Entregue o trabalho. Nós vamos seguir. Ernesto Dornelles, a rua que eu nasci. E vamos adentrar a Martinho Lutero, que ficou conhecido até pouco tempo como Martírio Lutero. Porque foi uma novela essa rua ficar pronta, quer dizer, tá semi-acabada, né? Tá semi-acabado, o asfalto já tá pronto, mas as calçadas estão uma chorna, falta sinalização, essas coisas assim, né? Mas enfim, pelo menos agora dá pra andar, né? Quando o tempo tá bom, a gente observa aqui na João Pessoa os esgotos a céu aberto. Quando tá chovendo, o pessoal acha que é água da chuva, mas não é. Na maioria das vezes é esgoto. Nessas beiras de cordão aí, na maioria das vezes é esgoto. É uma água fétida. E às vezes pode dar uma semana de sol, se tu passar vai ter água fétida ali. E não é da chuva. É que a chuva dá uma disfarçada na questão. E vamos nós. Agora eu vou entrar aqui à direita. Depois eu vou pegar de novo a Batista Luzardo. Já passei por ela antes. Aqui é a Visconde de Mauá. Agora eu entro aqui à esquerda na Batista Luzardo. Passei anteriormente e mostrei a boca de lobo que está arrebentada, que eu venho mostrando já faz tempo. Outra coisa que eu tenho observado em Canela, dos motoristas. Quando tu chega num cruzamento que nem esse, a preferencial é de quem vai reto, não é de quem vai dobrar. E tem motorista que não sabe disso. Aí tu fica parado esperando a criatura seguir, porque ele não deu sinal se vai dobrar ou não, né? Então tu pressupõe que ele vai seguir reto. E ele fica ali esperando tu, que tá dando sinal que vai dobrar, passar. Quando na realidade é ele que tem que passar.
Não foi o caso aí, mas o caminhão aquele foi o caso dele. Ele queria que eu passasse e eu fiquei esperando. O carro que estava descendo ali estava dando sinal para dobrar para o outro lado, por isso que eu segui. Voltando às autoescolas, a autoescola não questiona esse tipo de legislação, esse tipo de conduta que o motorista tem que ter no trânsito? Eu creio que sim. Pelo menos quando eu fiz a autoescola não, quando eu fui fazer a renovação da carteira que eu tive que refazer a direção segura, era uma das coisas que tinha lá nos livrinhos, nas aulas teóricas. Ou será que as pessoas vão lá só por ir? Eu não entendo, eu não entendo. Ou as pessoas são mal educadas mesmo. Não tem senso de fraternidade, de civilidade. É uma coisa que me impressiona, assim. Agora nós vamos entrar de novo na João Pessoa. De novo na João Pessoa. Outra coisa que, se quem acompanha o Andando pelas Ruas de Canela, os vídeos, é sempre, quase sempre, na maioria das vezes, nos mesmos lugares, os mesmos motoristas, contramão, no passeio público. É uma coisa impressionante. E eu sei que eles têm conhecimento dos meus vídeos, eu sei que eles têm conhecimento das minhas fotos do Andando pelas Ruas de Canela no meu perfil de Facebook, mas não adianta, eu acho que eles fazem questão de ser mal educados. Olha aqui na João Pessoa aqui agora, é lugar que pode estacionar. Deu um pane num carro ali, eu não sei porque que ele não estacionou normalmente como qualquer motorista comum faz. Não, ele estacionou sobre a calçada. Eu acho que nós já passamos ou foi numa outra passada minha pela João Pessoa que eu observei isso. Este motorista de caminhão, meus parabéns, ele parou porque tinha uma pessoa na rótula. E a rótula tem preferência. Mas são raros. São raros os motoristas que fazem isso. Raríssimos, aliás. Aqui nessa parte, agora nós vamos entrar na Cônigo João Marquese. Aqui nesse local, seguidamente tem carro em cima do passeio público. Como não tinha naquele local ali anterior, aqui tem um sobre o passeio público. Aqui é outro local que seguido tem carro no passeio público. Aliás, tem um lá, ó. E a extensão de negócios em cima do passeio público. E daí eles não sabem por que as bocas de lobo, as calçadas, se arrebentam tudo. Acho que é por isso, né? É uma coisa... É gritante isso. É gritante. Nós já estamos andando há 23 minutos, quase 24 minutos. O tempo está chuvoso ainda. E hoje esse andando é especial porque na edição do vídeo eu tenho que cortar porque eu ando muito, ia dar quase, se eu for colocar todo ele inteiro, vai dar 2 horas de vídeo. Então eu corto algumas coisas que não tem necessidade. E eu resolvi hoje, até porque a filmadora estava dentro de uma caixinha estanque para proteger da chuva, fazer a narração na edição do vídeo. Estamos aqui ainda estamos na Cônigo João Marquese. Aqui é um cruzamento com a Adalberto Wortmann. Os apressadinhos. Sempre tem os apressadinhos, né? Aqui nessa parte da Cônigo João Marquese, na via lateral,
Normalmente tem carro em cima do passeio público. Milagrosamente hoje não tem. Nesse local que a gente está passando e nesse outro aqui que a gente está passando. Aqui sempre tem carro no passeio público. Milagrosamente hoje não tem. Outro questionamento que eu venho fazendo há pelo menos um ano. Há pelo menos um ano. Eu até acho que é mais. Mas vamos dizer que é há um ano. Por que tem uma revenda, esta revenda em especial aqui na Cônigo João Marquese, que pode utilizar o passeio público para expor os seus carros? Ó a calçada ali, ó. E um detalhe, tem uma lavagem dos carros dessa revenda que eles jogam a água para a rua. Agora tu tá achando que é água da chuva, mas não é só água da chuva. Essa buraqueira que tem aqui é formada pela água que vem de dentro da revenda para a via pública. Por isso que eu volto a questionar. Cadê o senhor secretário de Trânsito e Ordenamento Urbano de Canela? Não tinha na gestão passada e, pelo que eu estou sentindo, não tem nesta. Aqui, ó. Essa é a Presidente João Goulart, a escola do CIEP. Desse lado esquerdo, sempre tem carro estacionado no passeio público. 1, 2, 3, 4. Às vezes tem mais. Então as pessoas que vêm por aquele lado do passeio público, elas têm que sair do passeio público e ir para o meio da rua. Porque os carros estão protegidos no passeio público. E que eu saiba, passeio público e calçada é para pedestre. Não é para estacionar carro. Não é para fazer canteiro de obras. Não é para depositar material. Mas o cidadão, isso não é cidadão, a criatura canelense parece que faz questão de fazer tudo ao contrário. Uma coisa impressionante. Sigamos, estamos na João Pessoa de novo. Aqui na Praça Luiz Wender, bem aqui no início, aqui a minha direita aqui, agora tem água da chuva, mas ali pode estar 3 semanas de tempo seco, que tem um aguaceiro fétido ali na esquina, que é um horror. Não resolveram ainda. E olha que tem uns 8 anos isso. Aí eu fico pensando, será que é só eu que enxergo essas coisas? Pelo amor. Agora nós vamos entrar na Travessa Romeu. É outro lugar que seguidamente tem carro contramão, sem falar que a calçada é canteiro de obras e depósito de material. Se vocês observarem bem, vocês enxergam. Hoje, felizmente, não tinha nenhum contramão. Mas olha que às vezes é engraçado. Na maioria das vezes tem carro contramão. Principalmente lá no início, logo que tu sai da João Pessoa e entra. Agora nós vamos entrar de novo na Padre Cacique. Lembrando que agora entrando aqui na Padre Cacique, à minha esquerda é proibido estacionar. Tem faixa amarela. Tem umas que dá para enxergar. Tá precisando de uma pintura. Não tem mais nem cordão, né? De tanto eles estacionarem por cima. Vocês observem que, de novo, à esquerda, onde é proibido estacionar, tem uma caminhonete estacionada, um carro branco estacionado. E agora só restou 2 sobre a calçada, à direita. Aí não tem calçada e cordão que resista. E vamos junto, vamos passar pela extensão de negócios. De longe tu enxerga os carros que avançam sobre o passeio público e a calçada. Sem falar que o que tem de calçada ali tá toda arrebentada, né? Mas eu já havia mostrado, pela parte da manhã ainda, a falta de educação e a falta de civilidade
do motorista de van escolar em Canela, que na maioria das vezes está estacionado sobre o passeio público e contramão. Ó, tem mais um contramão aqui. Aliás, essa rua, Júlio Fulvio Schmidt, seguidamente tem carro contramão e no passeio público. Agora nós vamos entrar na Ignácio de Moraes, que também tem algumas criaturas que utilizam o passeio público para proteger seus carros. Tem uma outra que utiliza a calçada como extensão de negócio. Isso é, olha, faz tempo, hein? Faz tempo. Olha ali na calçada, ó. Olha ali. O cara simplesmente, se eu estou mais rápida, simplesmente o cara me racha no meio. Porque eles não respeitam a sinalização. Eles não respeitam, quando tem, eles não respeitam placa de pare. Tem lugares que nem tem, né? Tem lugares que nem tem. E outra coisa que eu tô questionando, como é que o muro de uma casa invade a calçada? Só em Canela mesmo, que não tem fiscalização. Olha o lixo orgânico na calçada ali no passeio público. Como é que o cara invade a calçada? Ele tinha que recuar aquilo ali. Ele não tem direito de construir na calçada? Por que ele construiu o muro dele na calçada? Questiono sim. Esse lixo que tá aqui, ó, à minha esquerda, faz tempo que tá ali. Faz tempo que tá ali. Não é a primeira vez que eu mostro. Agora nós vamos entrar de novo na Ignácio e em seguida na Augusto Pestana, que tem outra extensão de negócios que sempre tem carro estacionado na calçada. Sempre. É difícil o dia que tu passa que não tenha carro, reboque estacionado na calçada. E se eu seguir mais pra frente, se eu fosse pra frente, ia ter mais carro na calçada. E agora nós vamos entrar num trecho da Avenida Brasília, detalhe, avenida, que além de esburacado, as criaturas estacionam no passeio público e contramão. Olha a buraqueira aí, ó. Agora eu vou fazer aqui, eu vou entrar à esquerda. E nós temos já lá um carro contramão no passeio público. E olha o estado que está esta via. À minha esquerda temos mais um no passeio público. À minha direita também temos mais um no passeio público. Infelizmente, essa é a mentalidade do motorista canelense, proteger o carro. Tem que proteger o carro, as pessoas que se lixem, né? Mais ou menos por aí que eles pensam. Nós vamos passar de novo na Augusto Pestana, corre humilde, que a boca de lobo ainda está arrebentada. Mas que eu sei que já estou sabendo que já vão providenciar um conserto. Agora nós vamos entrar aqui na Borbonite, que é outro lugar que as pessoas adoram estacionar sobre o passeio público, e algumas vezes contramão. Hoje parece que só tem um sobre a calçada. Hoje só tem um aqui sobre a calçada. E eles querem que a calçada dure, né? Vai fazer o quê? Pois é. Agora eu vou entrar na avenida, eu chamo de rua, Caixa Econômica. E pela manhã tinha um carro contramão. E agora vamos subir a Romildo Leite. Entrar à esquerda na Romildo Leite. E nós já estamos com 34 minutos de andando. Pois
comentar. Aqui nessa rua, eu nunca me lembro um pedaço desse trecho aqui. Numa calçada, tá tomada de pedra. Tá aí, ó, à esquerda. Faz mais de um ano. A minha direita, esse cidadão só sabe estacionar em cima do passeio público. Isso que hoje ele não está contramão, porque na maioria das vezes é contramão. Essas são as pessoas, os motoristas educados de Canela. Daí eu volto a repetir. Normalmente é nos mesmos lugares e os mesmos motoristas. Quer dizer, se nós tivéssemos azuizinhos, era facinho de punir essas pessoas. Porque eles só vão ter educação quando eles se sentirem no bolso. Caso contrário, a tendência é piorar, porque eles estão dando maus exemplos para essa geração mais nova. É que nem aqui. A minha direita, a minha esquerda, na calçada. Porque tem que ter, nem que seja uma roda em cima do cordão, tem que estar na calçada. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Aí eu tô caminhando aqui na minha direita no passeio público. Quando eu chegar na esquina, o que eu tenho que fazer? Me respondam. Ninguém conseguiu responder, né? Antes eu tinha comentado que aqui à esquerda, na João Pessoa, é estacionamento normal. Aí um carro acho que deu pane. O cara foi pra calçada. Mas pra quê? Se ele podia estacionar normalmente pra esperar o socorro, pra mexer no carro. Não, ele foi pra cima da calçada. Eu não entendo isso. Não entra na minha cabeça isso. Eu não fiz autoescola, faz muitos anos que eu tenho carteira de motorista. Eu não fiz autoescola, eu aprendi a dirigir com meu pai. E o meu pai sempre pediu que eu respeitasse os pedestres e os outros motoristas. E eu pauto isso como respeito ao próximo. Respeito ao próximo. É simples. Não custa nada. Não dói. Não dói. Aqui é outro lugar que tem que estar um pedaço em cima da calçada. Isso quando não está contramão. Essa rua aqui é a João Simplício, ó. João Simplício. Passeio público contramão. Na calçada. Quer dizer, as pessoas não respeitam. Elas não respeitam. As pessoas não respeitam as pessoas. As pessoas não respeitam as pessoas. Os motoristas não respeitam os pedestres. Os motoristas não respeitam as leis. Não respeitam o código de trânsito. Os proprietários de alguns imóveis não respeitam o código de postura, mesmo defasado, proíbe usar a frente da sua casa para depósito de material e canteiro de obra e para estacionar também. Sabe? É até clichê dizer, né? Mas o grande problema do nosso país é a educação. E respeito a gente adquire no berço. Olha, ó, tem que estar um pedaço em cima do passeio público. E daí eu volto a questionar, se nós tivéssemos azulzinhos ou a brigada atuando nesse sentido também, vocês já pararam para pensar a arrecadação do município só com o que eu mostro? Além de educar na marra essas pessoas, o município arrecadava para investir principalmente na educação ou em obra, ou sei, saúde. Nossa, tem tanta coisa que ele pode investir arrecadando com isso. Mas não tem nem fiscalização nesse sentido do código de posturas. Tá aí, ó, canteiro de obras no passeio público.
Pode, né? Ninguém vai lá cobrar deles. Ninguém enxerga. Ninguém vê. É uma tristeza. Observem agora. Esse se achava piloto de avião. Rua Suíça. Concessão ou permissão? Além dos carros contramão, é óbvio. Eu há mais de um ano venho questionando. Concessão ou permissão para um depósito de ferro velho invadir a via pública, o passeio público? Sem falar em todos os carros que a maioria das vezes está estacionado contramão. Até agora não me responderam. Eu acho que já tem uns 2 anos que eu questiono isso, mas vamos dizer que há 1 ano eu questiono isso. Na gestão passada. E já estou questionando nesta. Da mesma forma, a rua paralela, a rua Suíça, que eu agora não me lembro o nome. Olha o passeio público à esquerda. À direita. Depósito de ferro velho e lixo. E na direita os carros contramão. Perceberam? Que o único que está na mão certa é um ferro velho, que eu acho que não sai dali há anos. Os outros, os 3 estão estacionados contramão. E daí? Olha aí, pra que estacionar em cima do passeio público? Pra que o canteiro de obras do passeio público? Agora entrando aqui, pra que o canteiro de obra em cima da calçada? Por quê? Se seguissem a lei, não acontecia isso. Se essas pessoas fossem notificadas, isso não aconteceria. Aqui, hoje, milagrosamente, não tem nenhum carro sobre o passeio público, sobre a calçada. Porque todos os dias, na maioria... Pode ser que se eu saísse agora e fosse lá dar uma volta, ia ter algum em cima da calçada. E a minha esquerda aqui, na faixa de segurança ali, na faixa de pedestre, a rampa de acesso para os cadeirantes é cascalho, é areia, é terra. Não tem nem cordão. Essas coisas que me surpreendem em Canela e que eu vou morrer questionando. Por que não fazer o certo? Por que fazer o errado? Esse lixo à esquerda aqui, faz dias que tá aí esse material aí para ser coletado. E agora nada. A minha direita, contramão e calçada. E assim é. E assim é. E nós já estamos em 42 minutos de andando pelas ruas de Canela. Isto que eu cortei muito. Eu cortei muito. Porque, como eu disse, eu acho que se eu deixasse tudo ia dar umas 2 horas de andando pelas ruas de Canela. Agora observem aqui. Aonde vai parar todo esse material aqui, ó? Toda essa terra aí. Dentro de uma boca de lobo, né? Não tem fiscalização, os canteiros de obra, em calçada. Onde é que vai parar todo esse material? Aqui nessa rua da Minas Gerais com a Uruguai tem um degrau, né? Cai de um degrau aqui. E logo em seguida nós vamos ver ali, junto com um cachorrinho que toda vez que se passa aqui ele avança. Um material ali que faz desde o ano passado que está na calçada. Aqui caiu um galho, tá? Sobre o passeio público aí, né? Aqui, essa boca de lobo já foi consertada. E esta aqui que tá quebrada de novo, foi um caminhão da Geral. Passou por cima. Um dia depois que ela ter sido consertada. Um dia depois de ela ter sido consertada. E retornando aqui, observem o passeio público. Canteiro de obras, estacionamento de carros,
e estacionamento de carro contramão.